Gente, boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nesta tarde maravilhosa, em que temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando um pouquinho mais o nosso aprendizado espiritual. Aonde nós possamos, através desse aprendizado, nos despojar das imperfeições que ainda nós trazemos dentro da alma, pois que nós sabemos perfeitamente que as lições que nos são trazidas dentro deste templo de caridade é para que nós possamos fazer uma autoanálise de nós mesmos e possamos modificar a nossa maneira que nós temos até então, que nós achamos que sejam maneiras erradas, né? Que não condizem com aquilo que está no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, nesta tarde, nós vamos aprender um pouquinho mais, para que nós possamos evoluir nesta grande oportunidade que nós temos, que Deus nosso Pai nos concedeu, que é a bênção dessa reencarnação na Terra, e principalmente neste país maravilhoso chamado Brasil. Então vamos aproveitar esta oportunidade e vamos aprender juntos, porque o fato de nós falarmos aqui na frente não quer dizer que nós somos melhores do que vocês. Muito pelo contrário, nós estamos aprendendo juntos, e para que nós possamos falar a vocês, nós temos que aprender, buscar conhecimento, estudar para trazer. Caso contrário, nós não teríamos condições de fazer. Então vejam, nós estamos juntos aprendendo. Nós estamos na nossa fase de evolução. E nós podemos dizer ainda que nós, que nos encontramos aqui, buscando esse aprendizado, nós somos os pequenos neófitos a caminho da luz. Mas não sou eu que vou falar. É o Rafael. Ele vai nos brindar nesta tarde com a sua palestra maravilhosa, como ele sempre costuma fazer, nos trazendo grandes conhecimentos. E ele vai nos falar sobre governo interno. Vamos então analisar esta lição, as suas palavras, e buscar esse aprendizado maravilhoso. Muita paz a todos. É nóis e Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gente, hoje a nossa Irmã Maria da Graça falou uma grande verdade, né? A gente que está aqui na frente, realmente não somos melhores que ninguém por estarmos. Eu acho que a gente é até mais devedor, né? Porque aí tem que correr atrás do prejuízo. Então a gente tem que estudar bastante, né? Correr para a gente tentar se recuperar e ver se a gente consegue ter uma oportunidade melhor para a gente trabalhar. E a espiritualidade maior, os bons espíritos sempre nos dizem isso, né? Falam pra gente, ó, a gente precisa trabalhar, sempre vem falando de trabalho. Aí a gente está trabalhando assim, na nossa cabeça, aí quando a gente vai ver, eles falam, tem que trabalhar. Eu falei, meu Deus, não estava trabalhando então nada, então tem que trabalhar mais. Então a gente pensa, muitas vezes assim, a gente está fazendo muito, né? Mas aí a gente começa a se perceber que a gente está fazendo bem pouco do que a gente poderia estar fazendo para aquelas pessoas que precisam. E é o que a gente sempre fala, a gente não faz só dentro da casa espírita, a gente faz em qualquer lugar, a gente faz em qualquer ambiente, faz em qualquer ambiente, em qualquer lugar que a gente esteja. No trabalho, está na escola, está em casa, a gente tem que participar os conhecimentos que a gente tem sem precisar falar deles, né? Essa é a maior dádiva de todos nós, é participar do conhecimento que aprendemos aqui sem precisar falar deles. E como é que você faz isso? Através da exemplificação, através do exemplo, através do amor, através da caridade, através da compreensão, através do abraço amigo, através do carinho, assim. E a gente começa a se perceber que a gente às vezes faz a caridade, a gente vive no ambiente religioso de forma tão mecânica que muitas vezes a gente não se apercebe de que estamos vivendo num mecanismo, como se estivéssemos, sei lá, cortando batata, né? Então costuma, né? Eu que servi o exército sei como que é cortar batata. Então a gente fica lá cortando batata, né? Assim, a gente acostuma a ficar fazendo aquilo e de uma forma normal está conversando e está fazendo, né? A batata sai descascada depois, não sai? Da mesma forma, às vezes a gente começa a fazer isso com Jesus, em Jesus. A gente traz Jesus como algo atual, algo que a gente vive em nossas vidas, algo que a gente está ali vivendo
cotidianamente. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que a gente está acostumado somente a falar ou somente a ouvir. Ele é uma representação, como Emmanuel mesmo diz, é o príncipe da paz, né? É o mestre, é o carpinteiro, ou seja, ele é a representação maior de todos nós que estamos sobre esta terra. E eu trouxe este livro maravilhoso, que eu acho que esse livro é maravilhoso. Eu sempre estou estudando, principalmente com, não sei se vocês conhecem, mas se vocês não conhecerem, é legal vocês seguirem ele. Ele é uma pessoa muito boa, o Arthur Valadares, eu gosto muito dele, é simples, em sua, simples que eu digo assim, simples de simplicidade, humildade, mas tem um conhecimento fora de série no YouTube, né? E fora também os nossos irmãos que fazem palestra na casa aqui também, né? Não desmerecendo, que é importantíssimo. Cada pessoa que aqui faz a sua palestra também traz essa opinião de conhecimento, de amor, de carinho. E a gente vê que são palestras muito boas, palestras que a gente aprende bastante. E aí eu peguei este livro aqui, que ele faz estudo e às vezes eu acompanho pelo YouTube. Não dá para acompanhar sempre, a gente trabalha, então eu vou lá no YouTube às vezes e acompanho. E esse é o livro, O Pão Nosso, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, o Espírito é o Emmanuel. E a lição de hoje, como ela mesma diz, nossa irmã Maria da Graça, né? Quem não conhece ela, quem não teve o prazer, a coordenadora do estudo, falou-nos do governo interno, né? Então é o governo interno. Quando a gente fala de governo, já começa a criar uma baita confusão na nossa cabeça, né? Ixi, ele vai falar de governo, ele vai falar de política, né? Vai falar de coisa que ninguém gosta de falar, né? Ou se gosta, tem medo danado, porque às vezes a gente quer falar algo que a gente fica pensando, será que aquela pessoa tem a mesma ideia que a nossa, né? Será que realmente ela vive a mesma, né? As mesmas questões partidárias? Mas esse governo que eu vou falar hoje não é o governo externo, não é o governo da sociedade em que vivemos, pois a gente sabe que o maior governador de todos é Jesus. E se a gente tem alguém para seguir, para levar, claramente é o Mestre. E claramente a gente tem as nossas escolhas na nossa vida, e dentro dessas inúmeras escolhas que a gente faz, em questão de apertar os botões, né? A gente tem também a oportunidade de avaliar cada pessoa como ela é. Assim como eu acho que assim, você escolher alguém para governar o seu país, governar o externo, vamos dizer assim, é como se fosse escolher alguém para ser seu amigo. Quem é que você quer escolher para ser seu amigo? O que ele faz? O que ele está fazendo? Será que dá para ele ser seu amigo? Dá para levar ele lá para sua casa? Lá? Dá para levar ele para almoçar, tomar café com você? Então essas coisas que a gente tem que pensar bastante, claro, nessa questão sem partidarismo aqui, não estou falando isso jamais, mas a gente tem que começar a pensar sobre isso. Será que realmente dá para ele ser meu amigo? Será que ele está vivendo as mesmas condições de sintonia que eu vejo, vivo, do que realmente é, e do que ele fala, será que tudo é verdade ou não é? E dentro disso tudo, Paulo vem nos apresentando um outro governo, que não é o governo, né, desde a época dos fariseus, dos escribas, que aquele governo lá você vê que o governo já está lascado desde lá de trás, né? Ele vai vivendo isso e a gente está continuando aqui. Mas é importante lembrar isso também, porque nós um dia somos governados e um dia governamos. Então temos que tomar bastante cuidado com isso na hora dos julgais, né? Não julgais para não ser julgados. Mas o governo que Emmanuel aqui nos passa, que é nada mais nada menos através de Paulo, é o governo interno. Qual é o governo interno? É o governo de nós mesmos, de nosso ser. Eu vou ler aqui do Paulo, essa parte de que Paulo fala, né? De Coríntios, que eu acho que não tem como não ver, né? Porque Paulo, todos sabem que foi Saulo, né? A caminho de Damasco, ele esteve se transformando, né? Vendo Jesus, e ali quando veio Jesus ficou cego, né? Trouxe as escamas em seus olhos. Aí lá para frente Ananias foi lhe curar, tirar as escamas, que é muito representativo isso para nós, né? Porque quando ele retira as escamas dos olhos de Saulo, que mais à frente Pedro faz e coloca a ideia para ele ser Paulo, ele está, na verdade, tirando aquele véu escuro que nós trazemos. A gente tem essas escamas que a gente não se apercebe. E às vezes nós estamos cegos, às vezes não, né? A maioria de nós, né? Estamos cegos para a vida, estamos cegos para tudo. Por quê? Porque nós nos prendemos muito à matéria, né? Então vamos ver aqui que o Paulo fala.
Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Ou seja, que o nosso irmão Paulo aqui nos passa, que ele subjuga, né? Que ele reduz-se a si próprio. Quem já acompanhou, quem não teve a oportunidade de acompanhar o livro Paulo e Estevão, é maravilhoso, ele fala sobre Paulo e fala também sobre Estevão, né? Que são espíritos maravilhosos. E se a gente acompanhar esta leitura deste livro, a gente vai ver que Paulo teve muitos sofrimentos. Quando Saulo foi arrogante, né, foi presunçoso, né, perdeu Abigail, que foi a sua mulher dos seus sonhos, que era irmã de Estevão. Nós não estou aqui para contar o livro, né? Mas a gente vê que ele esteve, depois que ele mudou para Jesus, que ele enxergou Jesus, ele esteve tendo uma outra conotação da vida. A gente pensa assim, nossa, se a gente muda para Jesus, a nossa vida vai ser só, né? Só riqueza, só alegria. Não, foi o contrário, né? Ele perdeu tudo que era material para estar ganhando o que era espiritual. E é tão interessante isso que quando ele era colocado à prova, ou quando acontecia algo, porque ele foi muito notado por muitos homens, por muitos cristãos, e tanto é que a sua palavra principal foi em Coríntios, que foi o lugar que ele ali se prontificou a ajudar, porque ele estava em um momento da sua vida muito confuso, ele não sabia o que fazia. Ele estava assim, falava assim, mas o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou levar o Evangelho de Jesus? O que eu faço? É um monte de gente, não tinha internet, né? Como é que fazia, né? Como eu vou levar? No Instagram não dá, né? No WhatsApp não dá, não tinha nada disso. Então ele falou, o que eu vou fazer? Aí Jesus, né, Estevão, apresentando-se a ele, disse de que ele deveria levar a mensagem do Evangelho através das cartas ao mundo. Então assim ele começou a fazer, lançando cartas a todas as pessoas, para todos os cristãos, para várias das igrejas, né? Naquela época existia a Casa do Caminho, iniciada, depois outras que foram tendo, e que foram maravilhosas para o início do cristianismo na Terra. Como a gente fala, né? Os cristãos raízes, né? Os verdadeiros cristãos, né? Aqueles que realmente seguiram as palavras de Jesus, se sacrificaram por Jesus, morreram por Jesus. E Paulo subjugou-se a si próprio, deixou-se morrer em vida, né? O corpo, para que estivesse exaltando-se para Jesus. E quem conhece, e quem viu, e quem sabe de Paulo, né? Quem lê a história e quem conhece Paulo, sabe que Paulo traz marcas profundas das chicoteadas, traz marcas profundas, né, dos sugos, né, que se fazem ao corpo, dos sangramentos que foi dado, as prisões que ele teve, os apedrejamentos que ele teve, né? Então todos esses momentos em que Paulo passou levando a sua palavra, ele viveu vários, por isso que ele disse, antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Então, o que ele fazia? Exaltava Jesus para que ele mesmo não se reprovasse, ele mesmo não caísse, ele mesmo não se sucumbisse. E a gente começa a pensar assim, tudo bem, você falou de Paulo, você falou não sei o quê, falou tanto do governo externo, né? Mas o que tem a ver isso com o governo interno? O governo interno nada mais é, como Emmanuel nos passa aqui, efetivamente o corpo é miniatura do universo. O nosso corpo ele é miniatura do universo. Allan Kardec nos passa através dos espíritos que nosso espírito está para o nosso corpo, assim como o universo está para Deus. Então, se nós estivermos vendo bem com clareza o que está querendo dizer Kardec, é que nós somos um micro-universo, somos um universo. Carregamos em nós diversos corpos, diversos corpúsculos, diversas células, que são, na verdade, como diz André Luiz Emmanuel, individualidades, que vivem cada uma delas suas responsabilidades. Veio para a gente entender melhor isso? Por exemplo, o coração, ele bate de 60 a 120 minutos, depende, né, da condição física de cada um, né? Se estiver mais gordinho, a gente bate mais rápido, né? Que é o coração que tem que trabalhar mais. Se estiver mais magrinho, mais condicionado, bate mais devagar, o coração está mais forte. Mas ele bate ali de 60 a 120 batimentos, ou 100 batimentos, vamos compor 100, 100 batimentos por minuto. Temos os rins que funcionam, filtram os pulmões, né? Trazem filtram o ar.
Enfim, a gente tem o intestino que trabalha, que absorve, né, todo o ferro, absorve todos os alimentos que a gente, né, faz através do trabalho, o estômago faz seu trabalho, manda o intestino, ele absorve tudo ali que precisa para estar retirando as vitaminas que precisa. Por isso que o intestino é tão grande, né, em metros assim de distância, porque ele fica lá todo enrolado para passar por cada pedacinho, para absorver tudo bonitinho. Ou seja, cada órgão nosso tem a nossa individualidade, tem a sua individualidade, tem a sua execução. E a gente começa a comparar Deus. E Deus, a nossa comparação com Jesus mesmo nos diz: todos vós sois deuses, podem tanto quanto eu e até mais. Eu não estava falando isso só no sentido de poder tanto quanto ele, que somos mesmo. A nossa mente, o nosso psíquico, ela nada mais faz do que comanda todo o nosso ser, todo o nosso corpo. Quer ver uma coisa engraçada? Quando você não está bem, a gente trazer bem a nossa realidade assim, né, Robson? Quando a gente não está bem, a gente não está legal, a gente brigou com a esposa. Não, a esposa que briga com a gente, né? A esposa brigou com a gente. Quando a gente arrumou uma confusão. Quando um filho da gente está dando problema na escola. Quando brigou com alguém. Quando não sei o quê. Ou quando a gente está no trabalho. A gente está no trabalho lá trabalhando certinho. Porque a gente nunca trabalha errado, né? Sempre os outros. A gente nunca trabalha, e a gente é sempre o melhor empregado, assim, a gente sempre trabalha certinho, a gente trabalha certinho, bonitinho, tá ali bem aplicadinho, e aí de repente o chefe vai lá e nos dá aquele sermão, né? E aí o que acontece? A gente acaba se desequilibrando, né? E aí quando a gente se desequilibra, quando a gente entra em sintonias mais baixas, o que entra em ação? A nossa mente, o nosso lado psíquico. O nosso lado psíquico é o quê? O nosso lado psicológico. É onde, né, os psicólogos dizem, o lado psíquico, as alterações mentais, as alterações psíquicas. E é tão interessante falar sobre mente, sobre pensamento, que se você for realmente notar, o nosso pensamento, das oportunidades que temos na vida e diante das situações em que vivemos. Por exemplo, a minha mente pode ser não, é diferente de cada uma daqui. E cada espírito que estiver no universo é diferente. Pois nós somos individualidades, e a nossa mente é a nossa individualidade. O espírito é o diretor que segue e a mente acompanha esse o diretor, né? Que faz e que exerce uma funcionalidade. Então, se a nossa mente estiver em desequilíbrio, como eu estava falando lá, vai alterar tudo. A gente, quando está nervoso, quando está com medo, por exemplo, coloca, por exemplo, um leão na nossa frente para você ver. Se a nossa mente não funciona rapidinho, aciona o nosso corpo. Se a gente tiver algum problema na perna, tiver algum problema no braço, tiver com dor, a gente vai correr, vai esquecer até quem tinha dor, não é? Porque a nossa mente leva, né? Claramente que tem as partes das substâncias químicas, né? Endorfina, né? Que vai lá, joga, né? Dopamina. Mas a gente acaba exercendo uma força sobre o nosso corpo que a gente nem imaginava que a gente tinha, não é isso? A gente vê, por exemplo, uma mãe que às vezes está ali, o seu filho passando por alguma dificuldade, cai alguma coisa sobre o filho, ele entra embaixo do sofá, aquelas coisas bem recorrentes que acontecem. A mãe vai lá, magrinha, 45 quilos, né? Vai lá, pega o sofá, levanta o sofá e fala assim: meu Deus do céu, mas o que está acontecendo? Como é que conseguiu isso? Então a gente tem uma força mental que nós desconhecemos. Então a nossa mente, ela é infinita. Pois os atributos de Deus que carregamos em nós também são infinitos. Então a nossa mente, a nossa capacitação mental é infinita. Quanto mais a gente aprender, mais a gente vai querer aprender. Por isso que Sócrates nos falava, né, que sei que nada sei, né? Me chamais de sábio que sei que nada sei. Na verdade, a gente sabe nada. Porque de tudo que a gente tem, a gente sabe bem pouquinhozinho, sabe? Não sabe, os cientistas na Terra falam de que a nossa mente é utilizada somente 1% da mesma. Só que nós, como espíritas, entendedores do infinito, do universo, sabemos que a nossa mente ela pode ser utilizada e ela pode ser levada a propósitos edificantíssimos, né? Edificantes, que podem estar trazendo melhorias e curas, né? Tanto é verdade isso que os espíritos iluminados, os espíritos de luz, eles se apropriam da nossa mente, do nosso governo, para estar se incorporando. Então, para quem não conhece a incorporação, nós incorporamos, né? Os espíritos se incorporam pelo espírito, não é pelo corpo, né? Aí a gente pensa assim, mas como assim, né? É porque o espírito se liga à mente do espírito, se liga à mente do outro espírito que está se incorporando. Então ele manifesta o seu pensamento pelo outro pensamento.
E quando ele faz isso, ele busca do equipamento aquilo que ele apresenta, desta vida e de outras vidas. Então, sermos o eu diretor, nossa mente ser equilibrada, nós trazermos em nossa conduta física e espiritual essa similitude é muito importante. Pois nós não somos um eu só, corpo de matéria, nossa mente não é uma matéria, não é isso? Tanto é verdade, não sei se vocês sabem, quando o Einstein desencarnou, eles pegaram lá, foram lá para pesar, para ver se o cérebro do Einstein era diferente do nosso. Deve ser o peso do elefante, né? O cara é muito inteligente, não é possível, né? Mas não, o peso dele era exatamente igual aos giros, né? Do cérebro, era igualzinho aos giros do cérebro de qualquer outra pessoa. Então o que acontece? Temos a mesma composição corporal, mas a composição espiritual ela é bem diferente. Aí ele fala aqui, representação imaterial terrestre da personalidade espiritual é razoável, esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido o poder superior ao da vontade humana, como eu estava falando. Todavia é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder do domínio. O que acontece? A gente tem muito mais domínio sobre as forças inferiores do que na nossa mente do que as superiores. Mas por que a gente faz isso? E por que a gente vive isso? Ah, é culpa nossa? É culpa nossa, claro, né? Não é culpa do outro, né? O outro não vai entrar na nossa mente e falar assim, ó, faça isso e você vai fazer. Lá no Livro dos Espíritos está escrito, e há uma pergunta de Kardec, o quanto os Espíritos influenciam-nos, né, em nossas vidas. E Kardec, os Espíritos respondem a Kardec, que ele nos influenciam o tempo todo, mas desde que nós assim o permitamos. E para ser espíritos não precisa ser um espírito desencarnado. Pode ser espírito encarnado. Quer ver uma coisa bem legal? A gente está fazendo palestra aqui, a gente está falando de coisas boas, não é? Vamos descer depois, vamos tomar um café gostoso, comer um salgado lá na lanchonete, visitar o bazar, comprar umas roupinhas pra gente. Aí a gente vai chegar num cantinho assim, vamos começar a falar mal de alguém. Vamos escolher alguém para falar mal. Vamos lá. O que a gente fez? A gente alteou nossas vibrações, nossos pensamentos, estava lá em cima. Estava no teto, oh, que delícia, meu pensamento está batendo aqui no salão, o isopor até mexeu. Mas aí quando a gente desce, a gente pega e baixa as nossas vibrações. Obrigado. E quando a gente baixa as nossas vibrações, o que acontece conosco? Os espíritos obsessores que estão lá do lado se aproximam. Mas aí eu vos pergunto, quem são os espíritos obsessores? São aqueles que chegaram desencarnados? Foram aqueles que chegaram encarnados? Ou somos nós? Quem são eles? Então, nossa mente, o nosso pensamento, ele exerce uma funcionalidade em nossas vidas muito grande. Por isso que Emmanuel fala aqui para nós, tirando de Paulo, que nossa mente é o eu diretor, que executamos todas as nossas tarefas. Porque o que a gente faz? A gente se preocupa pouquíssimo com as nossas mentes e preocupamos-nos muito com a mente ou com a vida dos nossos semelhantes, o que eles pensam. A gente, ó, uma coisa interessante que eu estava pensando esses dias. Você sabe por que a gente não ouve o pensamento? Se a gente estava matando todo mundo um outro aqui, a gente saía no tapa todo dia. Se a gente tivesse a oportunidade de ver o pensamento, deixa eu saber, ouvir o pensamento da Maria da Graça agora para mim. Olha o que ela está pensando de mim. Nossa senhora, não quero nem saber, né? Ela está pensando só coisa boa. Aí ela está pensando lá, não sei o quê, brincadeiras à parte, aí a gente pega e fala assim, nossa, mas esse pensamento eu não posso estar aderindo ao meu coração, a mim, né? Por isso que a gente só vai ter bons pensamentos como quando tivermos bons corações. Quando tivermos amor. Se não tivermos amor, como podemos ter bons pensamentos? Então, Emmanuel vem e nos diz, reto pensamento, reto sentimento. Entende? Minha mãe diz por que ele diz isso? Reto pensamento, reto sentimento. Se meu sentimento é bom, o pensamento também será bom. Então estaremos fazendo o quê? Acompanhando. E aí vem, Emmanuel também nos diz, o amor e a sabedoria são as duas asas que nos levaram a Deus. O nosso pensamento, ele é tão vida, ele manifesta-se tanto na vida, que a própria ciência hoje, né, adquirindo novas pesquisas, mostra-nos de que a ação do nosso pensamento traz-nos propriedades renovadoras e regeneradoras das nossas células.
Então eles falam assim, é muito importante os religiosos orar. Por quê? Porque a oração alteia o pensamento, eleva o ser, faz com que tenhamos paz de espírito. Claro que uma oração não decorada, né? Aquela que a gente está pertinho da noite assim para dormir, penal, sim, essa daí não. Tem que ser aquela oração vivida realmente, aquela oração sentida, porque por incrível que pareça a gente consegue fazer uma boa oração e essa oração é bem gostosa quando a gente está precisando dela, não é? Não é verdade? Por exemplo, eu vou dar uma coisa para a gente fazer uma comparação. A gente bebe água quando tem sede, não é? É certo? Não. A gente tem que beber água para que o nosso organismo esteja hidratado. Quando ele está com sede, ele está sinalizando que ele está desesperado. Socorro! Né? Eu preciso de água. Então não é essa forma. Então a gente precisa beber água. A oração é como a água em nossos espíritos. Precisamos orar, beber desta fonte da água viva de Jesus, para que ela esteja saciando a nossa sede, sedentando a nossa sede, e não precisemos mais desta água. Viver esta água eternamente em nós, de que é um pensamento vivo, é um pensamento operante, é um pensamento de amor, é a oração que se faz não somente através dos lábios, mas do coração, é onde ela se manifesta em nós, em todos os lugares que estejamos. É olhar o nosso irmão que está ali jogado, aflito, desesperado, e bons pensamentos, boas orações, preces para esses irmãos, não é? Às vezes o que a gente faz, a gente nem olha, a gente passa direto. Ah, vai nos incomodar, né? Não está chegando bem, aquelas coisas, né, bobas que a gente tem, que a gente pensa, que a gente traz, e a gente mal percebe de que os nossos seres ainda, quando pensam desse jeito, trazemos maus odores em nosso espírito que ocasionam muitas vezes as energias negativas, afastando espíritos bondosos que querem estar nos ajudando, nos amparando, nos auxiliando no nosso cotidiano. Então é indispensável, seja cada homem em dia com o governo de si mesmo. Então temos que estar sempre organizado o nosso governo. O governo externo não é assim? Se eles não tiverem os nossos impostos que a gente paga, eles não conseguem sobreviver, não conseguem levar, né, o auxílio para as pessoas, né? Vamos tirar a parte da corrupção. Então, quer dizer, todo esse transporte que a gente leva dos nossos impostos serve para que eles estejam fazendo o quê? Retornando para todos, para que todos tenham, de certa forma, uma saúde, uma educação, uma segurança igualitária para todos. Então não importa se um ganha mais, outro ganha menos, todo esse imposto vai para lá para ele possa distribuir, né, de forma racional, lógica, inteligente para todos que precisam. Nosso governo interior, nosso governo mental, psíquico, nosso pensamento, da mesma forma. O que devemos fazer? Buscarmos fazer todas as coisas certinhas, seriam os impostos, né? Fazer as coisinhas certinhas, arrumarmos nossos corações, sermos amorosos, sermos caridosos, perdoarmos para que possamos estar auxiliando a todos aqueles que estiverem à nossa volta. O governo interno serve para quê? Para a gente ficar só equilibrado, a gente ser luz só. No livro, se eu não me engano, Obreiros da Vida Eterna, se eu não me engano, tá? Vocês podem me corrigir, fiquem à vontade. Tem um espírito, que eu não estou lembrando bem o nome dele, é um espírito que ele começa a se elevar, ele começa a evoluir, começa a ficar bom, né? evoluindo. Aí ele chega já naquela evolução boa, né? Ele fala assim, bom, agora não preciso mais voltar para a Terra, né? Não tem mais necessidade de estar junto daqueles que ali estão, né? Não tem mais necessidade, que já evolui muito, né? Já estou bem evoluído, então eu preciso toda aquela contrariedade, todo o ambiente que as pessoas vivem, né? E aí, o mentor que estava do lado dele, né, um amigo dele, diz assim para ele, mas você vai deixar de auxiliar os seus irmãos necessitados? Ele falou, porque eu já fui necessitado, eu ajudei muito, já alcancei o que eu preciso, eu ajudei, né? O mérito, agora estou numa certa evolução. Aí naquele instante, estava vendo lá embaixo, na terra, né,
aqui embaixo na terra, lá embaixo, ó, eu aqui, achando que estou no céu. Lá embaixo na terra, uma luz que se clareava ali abundantemente. Então ele olhou para baixo e perguntou, falou, mas o que está acontecendo ali? Que é aquela toda luz, né, que se manifesta? Aí ele diz, o amigo diz, você não sabe? É o Mestre Jesus e seus anjos indo aos locais de socorro para tirar as pessoas que gemem e sofrem. Então ele parou para pensar e falou assim, meu Deus do céu, Jesus indo ao encontro daquelas pessoas que precisam e eu aqui me achando o supra-sumo, né? A última bolacha do pacote. Na verdade, não estou nem perto de Jesus diante da sua sublimidade. Claro que é uma forma teoricamente figurada de Jesus, não vai estar na terra assim diretamente nesse instante, mas ele tem os seus anjos, seus espíritos bondosos que assim o fazem. Tanto é verdade isso, que quando Jesus estava no Calvário, a ponto de morrer, de desencarnar e ir para a pátria espiritual, os anjos vêm até ele, pois ele estava ali já caído, né? Já com o semblante já cansado, já esperando o seu momento de ida para o plano espiritual. Então os anjos dizem, mestre, qual é o seu último pedido? E aí ele sussurra ao ouvido dos anjos, né? Quero que você... Ele sussurrou, né? Mas eu vou falar, tá? Eu estava escutando. Mentira, isso daí está nos livros, tá? Aí ele sussurrou ao ouvido dos anjos e este então lhes disse, quero que você vá até Judas, que está no umbral, passando por sofrimentos e ainda por punições. Punições não dos espíritos, né? Dele mesmo, da consciência dele por ele ter tirado a sua vida. E neste instante, Jesus faz a sua partida e desencarna. E quando já preparado, ele vai até os umbrais. E dentro dos umbrais, ele recolhe ainda e ajuda muitos espíritos que ali estão à sua volta, além de ir até Judas, que naquele momento não conseguia ainda estar indo ao encontro de Jesus. Só o foi depois com a sua mãe, Maria, que foi em visita a este no momento oportuno, né? Eu não vou contar tudo, vocês têm que ler as obras espíritas para vocês verem. E realmente a gente vê de que este espírito que é o mestre, que é o diretor, que tem o pensamento dos pensamentos, o iluminado, o mais iluminado sobre esta terra, né? O homem que pisou esta terra, o espírito, né, que pisou esta terra com todo o seu amor, levou a caridade à luz. Então, os nossos pensamentos, o que fazemos, está diretamente ligado ao que somos em nossa vida. E ele fala que a vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. Olha como é interessante. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais o da reflexão. Olha lá, nosso pensamento é a chefia, né? Lá o chefe. Isso aqui não é aquele chefe chato, não é um chefe legal, vai, não é um chefe chato, não. Então vai lá. Aí ele fala o da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. Ou seja, o nosso pensamento, essa chefia aqui tem que pensar, tem que fazer tudo isso. Será que a chefia que está pensando certinho desse jeito, né? Às vezes a nossa chefia está arrogante demais, às vezes a nossa chefia está muito orgulhosa, às vezes a nossa chefia não consegue perdoar, às vezes a nossa chefia está se afastando das pessoas que amam, a nossa chefia ainda não está de acordo com o que deveria estar, não é isso? Então ele fala isso. E as ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem, no fundo de cada mente, extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. A gente estava falando lá do início, né? Reclamando trabalho. O que vai nos fazer edificar, o que vai fazer o nosso pensamento ficar bom é o trabalho. Não tem um ditado antigo que fala? Mente vazia, oficina do mal. Né? Então, se Chico falava muito isso, né? Se a mente é vazia, ela é a oficina do mal. Por que ela é a oficina do mal? Porque ela fica em estado de estagnação, porque ela fica pensando bobagem. Se a gente fica 5 minutos, a gente já pensa bobagem. Imagina ficar horas seguidas, sem fazer nada, sem estar pegando um bom livro, sem estarmos realmente ajudando alguém, sem estarmos tendo uma conversa legal sobre um assunto bom, sobre um assunto bacana. A gente pode até falar do Corinthians, né?
Então, quer dizer, é um assunto que são assuntos que a gente pode estar levando e que a gente pode estar gerando bons pensamentos. Sempre é importante, né? E aí ele fala, o governador supremo, que é o espírito no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade, que eu acabei de falar. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores, que não hostilizam nem executam. É a ociosidade. Muitas vezes a gente fica em ociosidade, a gente só pensa em preguiça, né? Pois às vezes a gente acha que às vezes só fazer o mal para os outros é ruim, né? Mas a preguiça também é algo muito ruim. Quando a gente tem a oportunidade de fazer algo e a gente não faz, isso é omissão de socorro, né? A gente fala isso na saúde, a gente tem isso pra gente. Se a gente vê alguém lá no chão passando mal, a gente tem que ir lá fazer o atendimento daquela pessoa para tirar ela do momento que ela está de sofrimento, pois se nós passarmos direto para lá, é uma omissão de socorro, né? Passivo de processo, coisas mais. Então, a gente tem que ir lá atender. Ah, mas eu não quero atender, não dá para atender, não sei o que. Sim, você vai responder por isso. Da mesma forma nós. Ah, eu não quero, eu sou preguiçoso, eu não vou atender, eu não vou fazer, eu não vou ajudar meus semelhantes. Tá bom, você não faz, mas como o médico, como o profissional de saúde tem que estar respondendo à lei, nós respondemos também, a lei divina, por omissão de trabalho. Lá é omissão de socorro, nós somos por omissão de trabalho. Omitimos nosso trabalho, omitimos execuções, omitimos fazer algo, omitimos um bom estudo, omitimos fazer alguma coisa, né? Omitimos fazer um curso lá no curso daquele José de Mococa. A gente faz essas coisas, a gente vai aprendendo e a gente vai se melhorando cada vez mais. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando você não converte num cego ou num acelerado, ou seja, quando a gente não se enxerga mais, como a gente estava falando, ou quando a gente começa a se transformar em loucos. Por quê? Acelerado, pessoas desequilibradas, né? Que a gente não sabe o que a gente faz. Tem uma coisa bem interessante isso, a gente vem para a casa espírita, às vezes é chato ficar ouvindo o rapaz falando aqui, né? O rapaz não, o homem falando aqui, uns 45, 40 minutos, né? Mas aí a gente sai daqui, às vezes tomou um passe bacana, né? Ouviu uma palavra, a gente vai lá para fora e fala assim, aquele passe não foi bom, aquela palavra que eu ouvi não foi legal, as coisas que estavam na minha vida não estão funcionando. É culpa da onde? É culpa do centro, acelerado, né? A pessoa que não tem que... O centro não presta, o centro não vale a pena, eu não indico, não faz bem, não faz. E é culpa da religião, é culpa do centro. Não, não é isso, né? A culpa é de nós mesmos, né? Jesus mesmo nos disse, se vocês querem falar com Deus, né? Tranquem-se em seu quarto, em suas quatro paredes, se fechem e levem o pensamento e busquem, qualquer lugar que estejamos. Mas quando ele fala do quarto, não é o quarto lá de casa, não é o quarto aqui da instituição, não vai ficar se trancando na sala de aula, hein, gente? Não é isso. É o quarto interior, André, vai ficar se trancando na sala de aula, vai ficar batendo lá na porta, o André está preso lá, você não quer ficar lá. Não, a gente tem que fazer o quê? É nada mais, nada menos do que o quarto interior, né? É estarmos entrando dentro de nós mesmos. Quando Jesus nos fala isso, é isso. É fazer esse autoconhecimento. A gente teve até a palestra aqui no sábado passado, isso, né, do Silva, nos falando sobre isso, sobre o autoconhecimento. Então, tem coisas que eu não lembro, mas eu lembrei bem, acho que é espiritualidade. E aí a gente faz o quê? A gente começa a fazer esse autoconhecimento, a gente começa a olhar, fazer a reforma interior, ver o que estamos errando, pois é assim que estaremos melhorando o nosso estado espiritual e o nosso pensamento. E quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso total. Vamos para a casa espírita quantas vezes? Não estou julgando, tá, gente? Isso daí é coisa de cada um. Mas vamos à casa espírita quantas vezes por semana? 1, 2, 3, para quem faz o curso até 4, às vezes 5, às vezes para o pessoal que trabalha assistencial 6, né? A gente vai tudo isso daí. Mas a nossa disciplina como está? A nossa autodisciplina. Nós nos disciplinamos para estarmos vivendo aquele momento, estarmos fazendo, cumprindo com os nossos deveres, dentro da casa espírita, como pai, como mãe, como irmão, né? Como um tutor que seja. Nós temos que estar criando essa responsabilidade, essa disciplina. Quem nos fala isso, e não é para mim, quem falou isso foi para o Emmanuel,
foi para o Chico, Emmanuel falou para o Chico, Chico falou, né? O Emmanuel falou para o Chico, você vai precisar de 3 coisas para estar executando o seu trabalho mediúnico na Terra. E o que ele falou? Ele falou, qual a primeira, irmão? Disciplina. É a segunda, pensando que é uma coisa nova, né? Disciplina. É a terceira, disciplina. Não podemos ser bons cristãos se não formos disciplinados. Emmanuel está aqui falando, quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não é disciplinar os outros não, viu? Isso aí é fácil. O Robson não está fazendo lá, que eu falei, que a gente falou, que a gente combinou, né, Robson? Não, tá errado isso daí. O Robson para mim, o Rafael tá louco, né? Não tem disciplina nenhuma, que é isso? Chegou atrasado, chegou mastigando aí, que é isso? Não, de forma alguma. Não é assim, né? Você está disciplinando os outros, claro, a gente pode até dar um toque, né, com amor, com carinho, chega lá, né, chega mastigando, né, com feijão ali no meio, mas dá um toque, mas na maior parte das vezes a gente tem que chegar falando para as pessoas, né, se disciplinar. Se nós somos disciplinados, se formos disciplinados não precisa falar nada, porque a nossa disciplina, a pessoa olha e fala assim, não está fazendo, né, acho que não pode, né. Você entra na casa da pessoa, você entra na casa de alguém, não querendo estender muito, mas você chega na casa de alguém, a pessoa chega assim, vai, tira o sapato, né, e começa andando, não é assim? E aí o que você faz? Você olha a pessoa tirando o sapato, você começa tirando o sapato também. Por quê? É o exemplo que a pessoa deu. Cara, eu tiro o sapato mesmo. É o exemplo que a pessoa deu. É o exemplo que a pessoa deu. E aí o que acontece? A pessoa deu o exemplo que você foi seguindo, porque ela está dentro da sua casa. Então, dentro do nosso íntimo, dentro do nosso interior, nós também somos assim. A gente tem que estar fazendo, exemplificando, tirando as amarras para que os outros estejam ao nosso lado assim fazendo. Foi assim que Jesus nos fez, foi assim que Ele nos encaminhou, através dos seus exemplos. E só para finalizar, é necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida, como eu acabei de falar. E o problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Então a gente precisa, para ter um pensamento bom, termos e irradiarmos pensamentos bons. Para quem? Para nós mesmos? Ai, meu cabelo está bonito hoje, nossa, que lindo, minha roupa, que elegante. Não, a gente tem que ter bons pensamentos para as outras pessoas que nós vivemos ao lado, aqueles que nós não gostamos, chamamos de inimigos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para quem a gente ama, unir as pessoas. Isso se faz através do amor, é um bom pensamento. Tem que fazer alguma coisa? Vamos fazer. Então o que acontece? A gente começa a olhar os nossos irmãos como nós mesmos. Não é Jesus que fala isso? Amar os nossos irmãos como a ti mesmo. E a Deus acima de todas as coisas. A verdade está no Velho Testamento. E Jesus vem revigorando, né? Falando, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Reforçando o exemplo da nossa atuação, da disciplina para com os nossos semelhantes, e essa disciplina dos nossos semelhantes atuando sobre nós mesmos. Se formos e tivermos bons pensamentos para os outros, meus irmãos, elas voltam. É a lei da ação e reação. Se eu pensar bem de alguém, como é o nome da senhora? Luciana. Se eu pensar bem da Luciana, ela vai receber toda aquela bondade, de amor, de carinho. Se eu pensar mal da Luciana e ela estiver receptiva para receber o que estou lançando, tem isso também, lei de sintonia e atração, ela receberá aquilo, fará mal para ela. Se não tiver, ela vai bater nela e vai voltar mais forte para mim, pode ter certeza. Então isto é em questão de ação. É a mesma coisa, a Silvia Tadeusz falava isso sempre aqui, eu sempre gostei muito dessa comparação. Você pegar uma bolinha de tênis e você lançar para a parede ali, com calma, tranquilidade, ela vai voltar e você vai conseguir segurar. Pega com raiva e ataca ela para você ver se seu nariz ou seu olho não vai ficar roxo. Vai, porque você lançou algo de forma impulsiva, com raiva, ele voltou para você. Ele esteve em você manifestando a ira que você mandou. Então estas ações, essa ação e reação que temos que ter com os nossos irmãos é muito importante. Nosso pensamento é vida. E tanto é que tem um livro de Emmanuel que se chama Pensamento e Vida, que é um livro maravilhoso e que além do Paulo Nossa, estudando esse livro também, eu já tirei bastantes
bastante conteúdo para falar hoje na palestra, tá bom, gente? E é isso que eu tenho que dizer para vocês. Eu agradeço a paciência, agradeço por vocês não terem dormido, tá, gente? Foi muito significativo isso para mim. Nossa, não sei como foi importante. Eu agradeço bastante, estou brincando. Eu agradeço bastante os bons pensamentos que vocês estiveram trazendo. Pois, gente, pensa uma coisa, que vocês devem levar isso para a vida de vocês. Casa espírita, já diz o nome, é casa espírita. Ela é acolhimento, é ternura, é amor. Como é que você faz quando um filho seu chega na sua casa, um parente seu chega na sua casa, trazendo qualquer dor, trazendo qualquer enfermidade, trazendo qualquer desequilíbrio que seja? Você vai fechar a porta para ele, você vai ficar carrancudo, você vai expressar-se de forma negativa, ou você vai abraçar, amá-lo, tentar fazer ele ficar mais perto de você para você não perdê-lo? E isso é a casa espírita, é estarmos trazendo os nossos irmãos para cada vez mais perto de nós, para não perdermos eles. Esses dias teve 2 pessoas que viajaram, eu já fiquei com saudade, falei assim, poxa, pensei que Nossa Senhora, não ia voltar mais, porque realmente é isso, a gente vai começando a ter aquela convivência de amor e de carinho, e a gente quer estar junto, e o melhor ambiente de estarmos juntos aonde é? Aqui. O melhor jeito de nos melhorarmos é onde? É aqui. Ah, mas eu não consigo. Bom, aí é o problema de cada um, aí é o seu pensamento, né? Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Obrigado também, Sandra. E hoje, na verdade, não sei se vocês repararam, nas redes sociais quem ia vir era o Celso, né? Então o Celso ia vir. Aí eu falei assim, já que o Celso vai vir, eu vou colocar a foto dele pra mim, senão o pessoal não vai pra me assistir. Né? É brincadeira, gente. Na verdade ele não pôde vir, né? Se explicou pra Sandra e aí a gente deu uma pautinha aqui, do jeitinho que a gente pode, e eu agradeço a compreensão de vocês. Obrigado, gente, que a gente possa...